Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje, analisaremos um incidente de travamento de radar entre caças chineses e japoneses sobre águas internacionais próximas a Okinawa, um movimento que marca uma das confrontações mais sérias entre as duas potências asiáticas nos últimos anos e que amplifica exponencialmente as tensões regionais após declarações controversas da primeira-ministra japonesa sobre Taiwan. O que está realmente acontecendo e quais são as implicações dessa decisão? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. No sábado, 6 de dezembro de 2025, águas internacionais ao sudeste de Okinawa testemunharam algo que autoridades japonesas classificaram como perigoso e inaceitável. Caças J-15 chineses, lançados do porta-aviões Liaoning, travaram radar de controle de tiro contra jatos F-15 japoneses da Força de Autodefesa que realizavam missão de vigilância. Não foi um evento isolado. Ocorreu 2 vezes no mesmo dia. Primeiro por aproximadamente 3 minutos no final da tarde, depois por cerca de 30 minutos durante a noite. Travar radar de controle de tiro sobre uma aeronave militar é uma das ações mais ameaçadoras que um caça pode executar em tempos de paz. É o procedimento que antecede o lançamento de mísseis. Significa que o sistema de armas está ativo, o alvo foi fixado e apenas um comando separa a aeronave de um ataque real. Para pilotos em voo, esse sinal aciona protocolos de evasão imediata e eleva instantaneamente o nível de alerta operacional. É uma linha vermelha raramente cruzada fora de combate. Nos bastidores, o primeiro movimento veio do Ministério da Defesa japonês. O ministro Shinjiro Koizumi convocou coletiva nas primeiras horas do domingo e classificou o incidente como extremamente lamentável e perigoso. Tóquio apresentou protesto formal a Pequim e exigiu medidas preventivas rigorosas para evitar nova ocorrência. Horas depois, a primeira-ministra Sanae Takaichi reforçou a posição, prometendo resposta calma, mas firme, e afirmando que o Japão continuaria monitorando de perto todas as movimentações das forças chinesas nas águas próximas ao território nacional. Mas a calma durou pouco. Pequim rejeitou as acusações no mesmo domingo e lançou uma contraofensiva diplomática agressiva. Porta-vozes da Marinha Chinesa e do Ministério da Defesa alegaram que os caças japoneses invadiram repetidamente a área de treinamento anunciada previamente e conduziram reconhecimento próximo que comprometeu a segurança das operações. Pequim acusou Tóquio de fabricar a narrativa, de inverter os fatos e de transformar-se no ladrão que grita "peguem o ladrão". A embaixada chinesa foi categórica. Exigiu que o Japão pare de difamar, contenha suas ações de linha de frente e interrompa qualquer tentativa de interferir em operações militares legítimas chinesas. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro estratégico, o contexto operacional oferece uma dimensão adicional ao incidente. O porta-aviões Liaoning não estava sozinho. Ele navegava escoltado por 3 destroyers lançadores de mísseis guiados. O cruzador Nanchang, classificação tipo 0, 5-5, e os destroyers Xining e Kaifeng, ambos tipo 05, 2D. O grupo de ataque atravessou o Estreito de Miyako na sexta-feira, 5 de dezembro, posicionando-se a cerca de 400 quilômetros ao norte da ilha de Cuba. No sábado, a formação navegou para sudeste entre Okinawa e a ilha de Miyako, adentrando o Mar das Filipinas. Durante o fim de semana, a Marinha Chinesa realizou aproximadamente 100 decolagens e pousos de caças e helicópteros embarcados. O ritmo foi intenso, sistemático, e projetou capacidade ofensiva em território que, historicamente, permanecia sob influência japonesa e norte-americana. Autoridades japonesas interpretaram isso como exercício de alta intensidade perto de rotas marítimas vitais e espaço aéreo estratégico. Pequim, por sua vez, enquadrou a operação como treinamento rotineiro de águas profundas, executado em conformidade com o direito internacional. O que parecia apenas mais um exercício naval ganhou proporções explosivas, porque o incidente de travamento de radar ocorreu em meio a uma crise diplomática ainda não resolvida. Um mês antes, em 7 de novembro, a primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou durante audiência no parlamento japonês que um bloqueio naval chinês contra Taiwan poderia constituir uma situação que ameaça a sobrevivência do Japão.
Essa declaração não foi casual. Ela invocou legislação de segurança aprovada em 2015, que permite ao Japão exercer direito de defesa coletiva em cenários específicos. Em termos práticos, Takaichi sinalizou que Tóquio poderia despachar as forças de autodefesa em resposta a ações militares chinesas contra Taiwan, caso essas ações representassem risco existencial ao Japão. Pequim reagiu com fúria sem precedentes. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, acusou o Japão de cruzar uma linha vermelha. Declarações oficiais chinesas classificaram as palavras de Takaichi como a primeira vez desde a derrota japonesa em 1945 que um líder japonês promove publicamente, em ambiente oficial, a noção de que uma emergência em Taiwan representa emergência para o Japão, vinculando isso explicitamente ao exercício de defesa coletiva. Pequim enxergou ameaça militar direta e acusou Tóquio de interferir grosseiramente em assuntos internos chineses, violando gravemente o princípio de uma só China e traindo compromissos políticos históricos. Nos dias seguintes, Pequim intensificou a ofensiva. Suspendeu parcialmente a retomada das importações de frutos do mar japoneses, embargo imposto após a liberação de água tratada da usina nuclear de Fukushima. Emitiu avisos de viagem contra o Japão, desencorajando os cidadãos chineses de visitarem o país. E, mais significativo, o embaixador chinês nas Nações Unidas enviou 2 cartas ao secretário-geral Antônio Guterres, alertando a comunidade internacional sobre o suposto ressurgimento do militarismo japonês. O Japão respondeu com carta formal afirmando que sua política de defesa é exclusivamente defensiva, restrita pela Constituição pacifista. Mas há nuances estratégicas que transcendem o discurso diplomático. Analistas militares apontam que as declarações de Takaichi não representam ruptura radical com posições anteriores. Shinzo Abe, primeiro-ministro assassinado em 2022, afirmou em várias ocasiões que uma contingência em Taiwan seria uma contingência para o Japão e para a aliança nipo-americana. A diferença está no tom e no momento. Takaichi foi mais direta, menos ambígua, e fez isso em um período de crescente assertividade militar chinesa no Indo-Pacífico. E resposta veio. O travamento de radar no sábado não foi acidental, foi calculado. Foi uma demonstração de que Pequim está disposto a elevar o custo operacional para qualquer aeronave japonesa que se aproxime das operações navais chinesas. Foi mensagem enviada diretamente a Tóquio. Se você fala em intervenção em Taiwan, nós demonstramos capacidade de contestar seu domínio aéreo em sua própria vizinhança. Historicamente, situação semelhante ocorreu em 2013, quando um navio da Marinha Chinesa teria travado radar de controle de tiro contra um destroyer japonês no Mar da China Oriental. Naquela época, Pequim também negou as acusações, mas o incidente gerou crise diplomática que levou semanas para se dissipar. A tensão atual é mais grave porque envolve porta-aviões operando com escolta completa perto de Okinawa, onde estão baseados milhares de fuzileiros navais norte-americanos e a maior concentração de poder militar dos Estados Unidos no exterior. Mas há outro elemento no tabuleiro que complica ainda mais a equação. A China agora opera 3 porta-aviões. O Liaoning, primeiro da frota, foi adquirido da Ucrânia em 1998 e comissionado em 2012. O Shandong, primeiro porta-aviões construído inteiramente na China, foi lançado em 2019. E o Fujian, o mais avançado dos 3, equipado com catapultas eletromagnéticas, entrou em fase operacional em novembro de 2025. Essa progressão tecnológica e numérica transforma fundamentalmente a capacidade de projeção de poder naval chinesa no Pacífico Ocidental. As rotas que o Liaoning percorreu durante esse fim de semana não são usuais. Normalmente, os porta-aviões chineses concentram exercícios nas águas ao sul e oeste do Pacífico. Mas dessa vez, o Liaoning navegou para nordeste ao longo das ilhas Ryukyu, entrando em águas que raramente visitava. Isso permite à Marinha Chinesa familiarizar-se com condições marítimas e climáticas locais que afetam segurança de voo, guerra anti-submarino e prontidão operacional geral. É expansão deliberada do envelope operacional chinês, testando reações japonesas e criando precedentes para futuras operações permanentes na região.
O que torna esse episódio particularmente relevante é que ele expõe a fragilidade dos mecanismos de gerenciamento de crise entre Tóquio e Pequim. Existe uma linha direta de comunicação entre as Forças Armadas dos dois países, estabelecida em 2018, mas não está claro se foi acionada durante o incidente de travamento de radar. Sem canais eficazes de comunicação em tempo real, incidentes como esse podem escalar rapidamente para confrontos armados, especialmente em ambientes operacionais densos, onde múltiplas aeronaves e navios de ambos os lados operam em proximidade próxima. Mas o relógio estratégico não para. A cada exercício naval chinês próximo a Okinawa, a cada travamento de radar, a cada declaração oficial japonesa vinculando Taiwan à segurança nacional, o espaço para ambiguidade diminui. O que antes era política de dissuasão calculada está se transformando em confrontação aberta. E confrontação aberta, em região tão carregada de potencial explosivo, raramente permanece contida por muito tempo. 3 consequências práticas emergem desse incidente. Economicamente, Pequim demonstra disposição de usar embargo comercial como arma de coerção política, vinculando importações japonesas a comportamento diplomático desejado. Isso cria vulnerabilidade estrutural para economias dependentes de mercado chinês. No campo das alianças, o Japão acelera a integração operacional com Estados Unidos e Austrália, consolidando a arquitetura de segurança regional, que Pequim interpreta como contenção hostil. Cada incidente como esse reforça a percepção em Tóquio de que a ameaça chinesa é real e crescente. Militarmente, a normalização de operações de porta-aviões chineses próximos a Okinawa estabelece novo padrão de presença naval que desafia historicamente o domínio japonês e norte-americano na região. Futuras crises terão esse precedente como ponto de partida, elevando permanentemente o nível de tensão operacional. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.